Exclusivo. Nossos repórteres acompanham a investigação de um esquema milionário de roubo de máquinas pesadas. A quadrilha agia em vários estados, roubava retroescavadeiras para revender a milhares de quilômetros de distância. Veja agora na reportagem da semana. A cena que você vê parece comum, mas o que está acontecendo nesse momento é o roubo de uma retroescavadeira em plena luz do dia. Os ladrões estão num posto de gasolina em obras, agem com naturalidade, como se fossem trabalhadores da construção civil. A ação foi descoberta por policiais da delegacia que investiga roubos de veículos e cargas em São Paulo. A rede criminosa, que funcionava como uma grande empresa, operava nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pará. Um esquema que rendia muito dinheiro. Uma máquina como essa pode valer R$500 mil. A polícia começou a rastrear a quadrilha há 6 meses, depois de uma série de roubos de retroescavadeiras na Grande São Paulo. Durante as investigações, a polícia logo percebeu que lidava com uma quadrilha organizada, onde cada integrante desempenhava uma função muito bem definida. Este é o chefe da quadrilha, que tinha pelo menos 8 pessoas. Ele se chama André Vino da Rosa Borges e comandava tudo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. André é dono de uma empresa de venda e aluguel de máquinas pesadas em Parauapebas, no Pará. O homem de confiança dele, o segundo no escalão da quadrilha, é Silvio Paulo Rocha de Almeida. Silvio ficava em São Paulo, era ele quem escolhia as retroescavadeiras que seriam roubadas. O Silvio, como é um cara mais articulado, ele é menos violento, é um cara mais fino, então ele era o responsável por procurar essas máquinas. Onde que ele procurava? Nas empresas construtoras. Erickson de Andrade Gomes, conhecido como Maleta, tinha uma função estratégica, a de desligar os alarmes e rastreadores das máquinas. A quadrilha tinha também um contabilista. Nágio Souza Moura, o Véio, fornecia a documentação falsa das retroescavadeiras roubadas. O Washington Afonso Tomás, conhecido como Da Leste, e Aparecido Siqueira dos Santos, o Fio, eram os homens de frente da quadrilha, aqueles que rendiam ou corrompiam os vigias para executar o roubo. O Domingo Espetacular acompanhou toda a operação da polícia, o flagrante do roubo e a prisão dos criminosos. Você vai ouvir agora uma das negociações da quadrilha. Na conversa, os ladrões combinam o horário do roubo de uma retroescavadeira de 20 toneladas, que estava sendo usada nesta obra em Itapevi, na Grande São Paulo. E aí, bonitão? Volta por 1 hora. Nesta outra gravação, os criminosos mandam chamar Erickson, o Maleta, a pessoa que vai desligar os rastreadores. Nesse momento, o vigia já tinha sido rendido. Vai lá, busca o menino lá já, mano, pra desenrolar o que tem que desenrolar, que já tá na mão. É pra me buscar quem? Buscar o Maleta, filho. Tá bom, então. Só vou passar em casa rapidão e já pego ele. Tá, mano, acelera aí que já tá na mão já. Pouco depois, é Erickson quem faz a ligação. Ele alerta o restante do grupo para agir rápido. Passou uma viatura aí, ó. Passou, subiu. Sai rapidão já e já atravessa a rua, viu? A quadrilha entra em ação. As imagens exclusivas mostram os criminosos em pleno roubo. 7 de outubro, 6 horas da manhã. Os ladrões estão no local desde a madrugada. Já renderam o vigia e agora colocam a retroescavadeira numa carreta. O homem de blusa branca é o Washington. É ele quem orienta a manobra ao lado da carreta. Este outro, de boné preto e blusa escura, é Erickson, que além de desligar o rastreador, também manobra a retroescavadeira. Este outro é Oriovaldo Fernandes da Silva, o motorista da carreta. Eles colocam a retroescavadeira em cima do caminhão. A operação não levanta suspeita. Os motoristas que passam não percebem o roubo.
Em apenas 10 minutos, a retroescavadeira já está na carreta. Todos deixam o local a pé. O motorista segue pela rodovia Castelo Branco em direção a São Paulo. Passa pelo pedágio e, mais uma vez, não chama a atenção. Continua pela marginal do Tietê. A polícia acompanha tudo e logo vai entrar em ação. Este carro preto descaracterizado é da polícia. Está bem atrás da carreta. Se aproxima pela lateral. Um policial dá sinal para o motorista parar. O motorista não obedece. Os policiais bloqueiam a passagem. O motorista é flagrado com uma nota fiscal falsa da empresa do chefe da quadrilha, André Borges, aquele que mostramos no início da reportagem. O motorista é o primeiro a ser preso. Ele receberia R$5.000 para transportar a máquina de São Paulo até Parauapebas, no Pará. Uma viagem de pelo menos 2.000 quilômetros e 5 dias de estrada. A polícia volta à obra do posto de gasolina, quer saber do vigia o que aconteceu. Pegaram a máquina aqui agora. Quantos eram? 4. Lá de casa. Esse cara estava armado? Estava armado. 4. O vigia conta que foi levado para um lugar perto da obra. Eles meteram uma coberta em mim, me jogaram lá no meio do mato. Mesmo com a prisão, a polícia continuou monitorando as conversas telefônicas da quadrilha. Como o motorista foi preso e perdeu o contato, os outros ladrões começaram a desconfiar que foram enganados pelo próprio motorista. Você ligou? Liguei. Aí não atendeu, não? Não. Falou que não dá uma semana. Essa máquina tá no Nordeste. Tá bom contando essa história. 13 dias depois, o grupo tentou roubar outra retroescavadeira, de novo em Itapevi. Um vizinho estranhou a movimentação e chamou a polícia militar. Erickson foi o único a ser preso. Eles foram surpreendidos pela PM, né? Eles estavam roubando, deu alguma coisa errada e a PM acabou prendendo o Erickson. Os outros fugiram. Nesta gravação, Washington e Aparecido conversam logo depois da prisão de Erickson, o Maleta. Eles querem saber o que aconteceu. E agora deixa eu te falar, e o Maleta? Então, e o Malo? O Malo ficou lá dentro, irmão? Mano, eu saí gritando o nome dele, mano. Em seguida, Washington liga para Silvio, o homem que planejou o roubo, e conta que Erickson ficou para trás. Alô? E aí, meu querido? E aí, irmão? Beleza? E como tá as coisas aí? Nós tudo saiu tudo junto, mano. Só que ele foi pra um lado que os caras colocou a mão nele, eu acho, viu? Ah, vocês correram pra um lado e ele correu? É, eu corri pra um lado, outros parceiros correu pro outro e ele correu pra outro. A justiça autorizou a prisão temporária de toda a quadrilha. Washington foi preso na casa dele. Vou mandar de prisão pra você, tá? Tá, mandado de prisão por quê, senhor? Na delegacia você vai saber. É por causa da sua sorriba. Deixa eu colocar. Certo? Primeiro eu vou fazer uma revista. Tranquilo. André Borges, o chefe, foi preso por policiais da Delegacia de Roubo de Veículos do Mato Grosso do Sul e transferido para São Paulo. O delegado que comandou as investigações diz que a quadrilha agia há 2 anos em São Paulo e era muito atuante. A gente tem uma ideia que eles deviam roubar mais ou menos uma a cada 15 dias, eles conseguiam ter a logística toda. De acordo com o delegado, cada máquina roubada rendia pelo menos R$100.000 só para o grupo que atuava em São Paulo. O dinheiro era distribuído de acordo com a função de cada um. O Silvio sempre recebia um pouco mais, né? Porque ele que fazia toda a negociação. Mas o especialista mesmo, o Maleta, o Erickson, ele recebia R$7.000 por máquina que ele roubava. No Pará, a máquina ganhava documentação falsa e era revendida por até R$200.000. Momento em que André, o chefe, embolsava a maior parte do dinheiro. As máquinas roubadas pela quadrilha eram parecidas com essa aqui, olha. Essa é uma retroescavadeira de 20 toneladas, tem 3 anos de uso.
E um equipamento nessas condições vale pelo menos R$300 mil. Nas cidades, essas máquinas são usadas em grandes obras, grandes construções. Mas, depois de roubadas, eram levadas pela quadrilha, principalmente para o norte do país, para serem usadas em garimpos, na extração de pedras preciosas. Tem um detalhe, olha, ao contrário do que acontece nos carros, onde a numeração é gravada no chassis, nesses equipamentos pesados, a numeração ela é anotada nessa placa de metal. Não é difícil de retirar essa placa. A numeração também aparece aqui, é anotada aqui, mas também dá para perceber que não é difícil adulterar ou mesmo apagar essa numeração. E sem essa identificação fica praticamente impossível rastrear, localizar e recuperar uma máquina dessa depois de roubada. Agora, é difícil imaginar, né, que um equipamento tão pesado, tão grande, possa ser roubado sem chamar a atenção de ninguém. Os irmãos Sérgio e Walter são os donos da retroescavadeira que foi roubada em Itapevi. Eles só ficaram sabendo do roubo quando a máquina já havia sido recuperada pela polícia. Estava em casa, recebi a ligação e aí foi um choque. E aí ele foi lá atrás. Este consultor de segurança diz que é o chamado roubo por encomenda. Antes mesmo de serem roubadas, as máquinas já têm um destino certo. O ladrão, ele não vai roubar um trator e ficar com ele em estoque. Isso é um risco para ele. Então ele rouba sob encomenda. Ele sabe quem quer, ele vai lá, pega aquele trator, entrega e recebe a parte dele. A retroescavadeira era financiada e não tinha seguro. Os irmãos jamais imaginaram que um dia ela pudesse ser roubada. Por isso que a gente, às vezes, assim, não coloca tanto empenho, tanto cuidado em cima, devido, né, à dificuldade de mexer locomover com um equipamento desse, né? A gente acredita que não vai acontecer com a gente, né?